Olá, está começando o Gouveia Cast. E hoje vamos entrevistar a professora de Biologia do Gouveia, professora Luciana, e os estudantes do curso de Biologia da UFBA. Eles participam do PIBID. Professora Luciana, o que é o PIBID? Então, o PIBID é um programa do governo federal que significa Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O PIBID faz com que os estudantes da licenciatura, no nosso caso, na licenciatura de Biologia, eles estejam inseridos no cotidiano escolar. E aí, eles, com essa vivência mais próxima do cotidiano escolar, né, eles têm essa questão antecipada. Então, eles passam a estar no ambiente escolar antes mesmo de estarem formados, né, pelo curso da licenciatura. Vocês podem se apresentar e falar por que escolheram estudar Biologia? Bom, eu me chamo Laisa, eu tenho 21 anos, eu não sou daqui de Salvador, eu sou do interior da Bahia, de Cruz das Almas, uma cidade umas 2 horas daqui, não é muito longe. E eu faço Biologia desde 2022, e eu escolhi fazer Biologia, na verdade, porque eu sempre gostei muito de ciências na escola. Desde o ensino fundamental, sempre foi minha matéria favorita. E eu tive muitos professores, eu tinha uma professora de Biologia na escola, o nome dela era Camila. Ela, assim como muitos estudantes, como a maioria dos estudantes de biologia de graduação, ela já trabalhou em muita coisa. Já deu aula, e já trabalhou em zoológico, e fazia pesquisa, e subia a trilha, e não sei o quê. E aí, se eu não me engano, ela estudou na UFBA. E aí ela contava isso, e aí, para além de eu gostar das coisas, dos assuntos de sala que ela dava em sala de aula, eu ficava muito impressionada com as vivências que ela teve. E aí, quando chegou a hora de escolher, passou pela minha cabeça fazer outras coisas, mas quando chegou na hora mesmo de escolher, eu falei, vou fazer biologia, pra ver se eu vou gostar mesmo. Meu nome é Andrei, tenho 19 anos. Eu decidi fazer biologia por um motivo de curiosidade mesmo, porque até eu terminar o ensino médio eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não sabia o que eu ia estudar. Só que teve um choque de realidade quando eu percebi que tem muita coisa que eu não sabia como funcionava. Tem muitas coisas relacionadas aos animais, à nossa genética, à evolução. E, tipo, quanto mais eu estudava antes de entrar em biologia, mais eu ficava interessado em descobrir mais. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito nerd também, então muitas das minhas figuras de ficção são biólogos, tá? A Moira do Overwatch, que é uma cientista maluca, ela mexe com mudanças corporais. Eu pensei, nossa, quero ser que nem ela. Não que eu vá fazer isso um dia, né? Mas é um dos motivos que eu gosto de fazer biologia. Meu nome é Rafael, tenho 22 anos, vim do interior da Bahia. Não vou me ater a detalhes ao nome da cidade porque todo mundo pergunta, tipo, eu falo, ninguém conhece. Mas eu fui um cara que cresci em zona rural, sabe? Eu não nasci em zona rural, mas cresci. Boa parte da minha vida foi em zona rural. Então eu tive muito contato com a natureza, com bicho. E eu acabei desde cedo criando essa afinidade, sabe? Aí, ali na minha fase já adolescente, eu tinha muitos sonhos. Eu confesso que eu não. Tipo, eram sonhos relacionados com a área da ciência barra saúde, mas não eram coisas que eu diria unicamente biologia. Tipo, não bem unicamente, tipo, especificamente biologia. Já pensei em ser de medicina e etc. Só que chegou um momento que eu me encontrei, sabe? Eu acho que essa questão de eu crescer em um meio que me influenciou, né? A natureza, sabe? E também estudo para Enem, também eu me aprofundei bastante nos estudos no Enem, enquanto eu estudava para vestibular. E nisso eu criei essa maior afinidade pela biologia. E quando você entra na universidade, você vê um mundo novo, sabe? A biologia, pelo menos eu, quando estava no ensino médio, na minha infância também, a gente tinha aquela visão muito centrada na biologia de, só bicho. Quando a gente entra na universidade é um mundo novo, a gente vê coisa nova, tipo, é o mundo, é o mundo. Professora Luciana, como a biologia entrou na sua vida? Então, inicialmente não era o meu curso primário, né? Eu pensava em fazer alguma coisa da área de saúde, e aí no meu tempo dessa fase, foi no ano de 1999,
E aí as pessoas faziam vestibular, prova do vestibular, né? A gente não tinha o Enem ainda como um caráter como a gente tem hoje de acesso ao ensino superior. E aí eu pensei em fazer algum curso da área de saúde e não passei, né, em nenhuma universidade pública, que era a que eu poderia fazer. E aí eu fiz um ano de cursinho e comecei a me aproximar da biologia e tentei fazer para biologia e fui aprovada. Eu fui estudar em Feira de Santana, ao contrário dos meninos que alguns vieram do interior. Eu saí da capital para estudar no interior. Então, eu sou aluna da Universidade Estadual de Feira de Santana e chegando lá, eu me encontrei no curso, né? Achei o curso, como o Rafael falou, ele é um curso dinâmico, né? Que abre as portas assim para a gente ver o mundo de uma forma diferente do que a gente via inicialmente só com o conteúdo da biologia ali na sala de aula. Então a gente vê que ele é muito mais amplo, traz muitas possibilidades e aí eu me encontrei fazendo biologia e hoje em dia eu acho que foi a melhor escolha. Não me imagino fazendo outra coisa. E vocês, como são suas rotinas na UFBA? Muito corrida, sempre. Fico muito pouco em casa, muito mais na rua, na universidade, correndo pra cima e pra baixo. Tanto que eu moro em República, perto da faculdade. Eu tenho uma das meninas que mora comigo que a gente divide parede, porque o quarto dela é do lado do meu. E aí, então a gente vê uma outra chegando em casa sempre. E às vezes, quando eu demoro muito, tá muito tarde, assim, ela pergunta, Laísa, vai chegar que horas? Costume estar na rua até agora. Porque é isso, fazer faculdade pública é isso. Os horários são... Um semestre você tem muitas aulas de manhã, outro semestre muitas aulas de tarde, às vezes você tem os dois. E chega um ponto do curso que você faz estágio, por exemplo, eu passo o tempo aqui em Castelo Branco, depois eu volto lá para a faculdade em Ondina. Então é sempre muito corrida, muito cansativa, mas sempre muito gratificante. Compartilho com o que a Liza falou agora, é uma rotina bem agitada. E como ela comentou sobre o semestre, geralmente a gente, dependendo do que a gente preveja, como vai ser esses próximos 6 meses, a gente pode escolher a quantidade de matérias e organizar melhor. E a minha rotina é o dia todo fora de casa. Eu não estou vendo mais minha mãe porque minha mãe sai para trabalhar de manhã cedo, eu acordo ou trabalho e quando eu chego ela está dormindo. Então, tipo, de manhã eu geralmente tenho um laboratório lá que eu faço estágio em 2 lugares, que é aqui o PIBID e o laboratório. De manhã eu vou pro laboratório, eu vou pro PIBID, de tarde eu vou direto pra UFBA, porque tem que aproveitar de tudo de noite. E como eu sou noturno, eu chego em casa, saio de lá 10 horas, moro 2 horas de lá, mais ou menos, aqui na Fazenda Grande 2, e eu chego em casa meia-noite. Então é cansativo, mas, como a Laísa disse, é gratificante. Essa pergunta é até engraçada, porque nesses dias teve uma situação, cheguei umas 11 horas da noite na casa. O horário mais ou menos que eu chego em casa, né? Aí um primo meu, né? O primo que é marido da minha prima, no qual eu moro, né? Lá na casa. Ele chegou e falou bem assim, pô, Rafael, eu quase nunca te vejo, velho. Eu só te vejo no final de semana. Porque é assim mesmo, a rotina é corrida. A gente vive para a universidade. Eu particularmente estudo à noite, mas tem PIBID de dia. E eu acho mais vantajoso ir direto daqui da escola para a universidade. E até quando não tem necessidade de eu ir para a universidade em um dia da semana que não tem PIBID ou não tem nada para fazer na universidade, eu acabo indo porque eu acho que eu assimilei muito a rotina da universidade, sabe? Eu me sinto mais confortável estudando lá. O ambiente acaba meio que se tornando uma segunda casa para a gente, sabe? A senhora é professora do Gouveia há quanto tempo e como é sua professora aqui? Há 18 anos. Quando eu terminei a faculdade, eu me submeti ao concurso e fui aprovada. E aí essa foi a minha primeira escolha de escola. Eu sou uma moradora do bairro. E aí eu cresci aqui e eu sempre passei pela frente da escola, então foi a escola da minha escolha. Não somente por estar muito próximo à minha casa, né? Mas também por estar aqui, inserida na comunidade. Então, eu acho muito boa a experiência, eu acho que é uma boa escola que a gente tem aqui, tem bons projetos. Ao longo desse tempo, passaram alunos incríveis,
assim, pelo meu caminho, colegas incríveis. Então, graças a Deus, apesar de ser um trabalho, né, é o meu trabalho, é o meu ganha-pão, mas também se torna um ambiente de satisfação e prazer para mim estar aqui. E então, como é participar do PIBID? E é uma experiência que eu não esperava que eu fosse gostar tanto, como eu comentei, e tá sendo bem gratificante. Tá sendo legal ter a vivência que eu gostaria imaginava que seria sendo... Desde quando eu tinha minha professora de biologia, foi uma professora muito importante para mim. Esqueci de falar, um dos motivos de eu ter feito a biologia foi por causa dela, porque é uma professora que me motivou, uma professora que viu meu potencial, e o que ela fez por mim, eu tenho uma imensa vontade de fazer por outros estudantes, principalmente de colégios públicos. E é uma sensação boa, tá, fazendo PIBID, é uma sensação bacana. Bem, sobre a minha experiência no PIBID, caramba, é uma experiência assim que está sendo muito positiva. Eu não imaginava também que ia gostar tanto, sabe? Antes eu tinha um certo, como posso dizer, não é bem um preconceito. Eu não tinha tantos olhos para licenciatura, para docência, etc. E eu era muito mais com foco na área de campo, pesquisa. Só que a experiência aqui está sendo muito boa e eu realmente estou gostando pra caramba. Eu confesso que estou me inspirando muito nos professores do meu instituto. Eu estou começando a ter esse sonho, né, de atuar como professor e também pesquisador. Tipo, os professores do meu instituto, eles atuam na área da pesquisa e também da educação, né, ensinando. Mas especificamente com relação ao PIBID, ao ensino médio, tipo, a atuação no ensino médio, realmente é um negócio que me surpreendeu porque eu não esperava gostar tanto, sabe? Eu tô com planos de fazer os 2 anos do PIBID, que no início eu tive a ideia, vou ir para iniciação científica depois do PIBID, ficar só um tempinho, mas agora eu tô com planos de ir até o final, os 2 anos, porque é uma experiência muito, muito boa, diferente, você tem novas vivências, você, você acha muita coisa engraçada, você... É interessante, é legal, sabe? E é massa, porque sabe o que acontece? Quando, por exemplo, eu no ensino médio, eu como aluno, eu tinha uma perspectiva bem diferente do que é estar ali num ambiente, numa sala de professores, por exemplo, sabe? É bem diferente quando você está dentro da sala de um professor, tipo, você está como se fosse um professor. É uma experiência diferente, velho. E é muito bom. Eu realmente estou gostando pra caramba. Que bom. Tô achando muito louco. É que assim, quando eu entrei na faculdade, eu não queria fazer licenciatura. Eu ia fazer faculdade em outro estado, eu ia pra Sergipe, fazendo a federal de lá. Só que quando eu passei lá, eu passei para a licenciatura. Uma diferença que tem entre o curso de biologia daqui da UFBA e essa da Federal de Sergipe é que aqui, quando a gente entra para fazer biologia, é uma modalidade que se chama ABI, em Ciências Biológicas. É que basicamente, assim, todo mundo que quer fazer licenciatura e bacharelado faz os cursos, as cadeiras, as matérias juntos, até chegar no 4º semestre, quando a gente escolhe se vai fazer licenciatura ou bacharelado. Então, você tem um tempo ali para decidir o que você quer fazer. Então, quando eu passei lá em Sergipe, eu passei para licenciatura e eu não queria. Eu queria fazer pesquisa, não queria dar aula. E acabei entrando na UFBA e, por mais engraçado que seja, quando eu cheguei no 4º semestre, eu decidi que queria fazer licenciatura. Eu mudei de ideia sobre isso. Só que mesmo assim, porque eu só decidi lá no 4º semestre, que é quando a gente começa a ter experiência com as matérias de educação e contato mais com essa área da educação, do ensino, eu trabalhava com pesquisa de laboratório. Eu era estagiária de um outro programa que tem, não só na UFBA, mas nas instituições federais e estaduais, que é o PIBIC, que é o Programa de Iniciação Científica. E eu fazia pesquisa na área de ecologia. Então era um mundo diferente do que é isso aqui, completamente. Então, quando eu comecei a fazer PIBID, foi quando eu comecei a ter interesse pela área de educação. E eu não estava com altas expectativas, eu imaginava gostar, porque eu estava criando esse interesse mesmo para a educação, mas eu vim de coração aberto, mas eu não vim também com altas expectativas, mas eu tenho gostado muito. Como o Rafael falou, eu me divirto muito aqui na escola, com os alunos, com os outros professores. Também quando eu comecei a fazer PIBID,
que eu me imaginava em sala de aula, isso tudo vinha acompanhado de um sentimento também de medo, de estar ali, porque o professor está ali na frente da sala, exposta, os alunos, eu fui aluno, todo mundo aqui já foi aluno, então todo mundo sabe que é um professor, todo mundo olhando o professor, a responsabilidade de ensino, de emocional que o professor tem dentro da sala de aula, no ensino básico, mas está sendo muito legal, diferente do que eu imaginei, mas muito legal. O bom do programa do PIBID é que ele oferece uma oportunidade para os estudantes que estão agora em biologia de estarem numa sala de aula sem ter que esperar para o quarto semestre. Porque a professora Luciana já comentou com a gente logo no nosso primeiro encontro que ela demorou um tempinho para ela ter o contato com a sala. E, tipo, para alguém que não sabe direito se vai seguir nesse ramo do bacharelado, da licenciatura, o PIBID é uma ótima forma de poder, tipo, logo jogar você lá para você ter aquela convivência. O Rafael é do primeiro semestre, ele já conseguiu entrar no PIBID, já teve essa experiência. Mas tem aluno, por exemplo, que não lá da faculdade que não está no PIBID, eles só vão ter um contato mesmo com a sala de aula, com alunos, no quarto semestre. Porque... Estágio. Eu fui assim, porque eu sou do 6º semestre agora, eu comecei a fazer PIBID já mais tarde no curso, e meu primeiro contato com a sala de aula não foi por causa do programa, foi por causa de matérias que a gente tem no curso, que é de estágio obrigatório, que a gente começa a estagiar nas escolas. Mas estágio é só no 5º semestre. Então eu já tinha decidido que eu queria fazer licenciatura, mas por coisas externas. Mas eu nunca tinha estado em sala de aula enquanto professora, nunca tinha. Foi já no 5º semestre. Isso é quase metade mais da metade do curso de biologia. Nossa. Então o PIBID é muito legal, porque coloca estudantes do primeiro semestre já dentro da sala, o que ajuda você a decidir. É até interessante a gente parar para olhar para esse âmbito aí, porque você quando, tipo, o estágio, por exemplo, eu acredito que o estágio tem uma pressão maior ali sobre o estudante, né, o estudante universitário, porque o estágio literalmente é uma matéria, uma disciplina que a gente tem que fazer, então tem um peso ali maior, e o PIBID não é algo que é obrigatório, a gente escolhe ali se entre aspas, tipo, se candidatar ali, se alistar no edital e etc. E é uma experiência que eu julgo ser mais leve, e isso é bom, porque a gente aproveita, a gente consegue absorver mais as coisas, a experiência é menos tensa, assim, entre aspas, e o que é diferente do estágio, né? Que é um negócio obrigatório, cai uma pressão ali sobre a gente, sabe? Entendi. Professora Luciana, o que o Gouveia tem de especial? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendida por 2 estudantes que não são meus alunos, né? São alunos do Fundamental 2. E aí eles vieram, professora Luciana, e me deram um abraço e perguntaram como eu estava e desejaram um ótimo dia. Eu acho que isso resume, né? Não são todos os dias que eu sou surpreendida com esse tipo de atitude, mas aqui a gente tem troca, né? A gente tem alunos que estão dispostos a aprender. Como eu falei, eu moro no bairro, então é uma forma de eu estar contribuindo com o meu bairro, né? Contribuindo com estudantes que almejam um futuro com conhecimento. Então, eu acredito que isso seja especial, né? Nesse sentido, e o professor, ele tem isso, né? Aqueles alunos que se destacam, que desejam conhecer, que desejam, né? Almejam profissões, às vezes, que as pessoas dizem que não é pra gente, né? Já que a gente mora em um bairro periférico, e eles chegam e dizem assim, é pra mim sim, eu vou e vai. E aí é um orgulho imenso pra gente, enquanto professor, enquanto educador, saber que a gente, de alguma forma, viabiliza esse caminho. Eu gosto muito do Gouveia. Quando a gente entra no PIBID, são várias escolas que participam do programa, e a gente é dividido nas escolas, porque somos muitos estagiários, acho que hoje em dia tem o quê?
48 estagiários do programa, somos muitos. Então, por isso que a gente tem tantas escolas. E a gente é dividido por sorteio. Eu moro perto da faculdade. Isso significa que eu moro em Ondina. A minha república é lá. E aqui é bem longe de Ondina. As meninas sabem que eles vão pra lá. Então, quando eu caí em Castelo Branco, eu falei, meu Deus, eu caí na escola mais longe possível. Eu já tinha pensado em milhões de problemas, eu já tava querendo desistir. Eu falei, meu Deus. Mas aí eu comecei a vir. Eu conheci a escola, gostei muito. Quando eu conheci a escola, eu fui recepcionada só pelos professores, porque foi na época da semana pedagógica. E eu gostei muito de todo mundo, do jeito que as pessoas conversavam, o jeito que a gente foi recebido, abraçado, o programa, a gente individualmente. Depois o contato com os estudantes, já acompanhei algumas turmas diferentes. E eu me divirto muito com os alunos, me divirto muito, dou risada. Quando a gente aplica jogos e faz as dinâmicas, quando eles se engajam, eu fico tão animada que eu falo, meu Deus, eles amaram, adorei. Então, eu gosto muito. Hoje, quando eu logo caí em Castelo Branco, no sorteio, que eu não sabia qual era a escola, eu não conhecia a professora Luciana, eu tentei até ver se alguém não queria trocar comigo para uma escola mais perto da onde eu moro. Mas hoje em dia, sou grata que eu não troquei. Muito feliz, estou muito feliz que eu faço PIBID aqui. Eu queria comentar que eles ficaram muito, alguns, né, muito temerosos em relação à vinda aqui por conta da distância e também por ser um bairro periférico que às vezes, né, tá na mídia, com alguma conotação negativa. E foi muito bom eles virem para cá porque eles viram que não é isso né, que prevalece sobre esse bairro. Uma outra coisa interessante sobre eles é que eles acompanham algumas turmas e aí, às vezes, no dia que eles não estão por alguma outra atividade, aí os estudantes perguntam, professora, e cadê Laisa? Né? E cadê Rafa? Então, os estudantes já estabeleceram uma identificação com eles, então eu fico muito satisfeita e feliz da gente estar tendo essa oportunidade de estar recebendo esses estudantes aqui. Assim, eu particularmente estou gostando pra caramba. Primeiro que eu tive a sorte que é bem perto de onde moro, sabe? Muito perto mesmo. Eu acho que não leva nem 10 minutos pra vir pra cá. E das pessoas, sabe? A recepção aqui foi muito boa, todo mundo, tipo, os professores super carismáticos, o ambiente, não só o ambiente da sala de aula, mas também o ambiente da sala dos professores em si, é muito leve, todo mundo dá risada, brinca. Eu acho que isso contribui bastante para esse acolhimento que a gente tem, sabe? E sobre o ambiente da sala de aula, eu também estou adorando, sabe? Os estudantes, eles já pegaram uma certa intimidade com a gente, eles se sentem à vontade para conversar, sabe? Tipo, teve um dia que eu tomei até feixe de um menino aí. Eu tomei um feixe de um menino aí, mas eu não levo a mal, não. Eu até gosto, porque dá pra entender que eles já ficam mais à vontade com a gente, sabe? Eu gosto disso, eu gosto. E eu acho que isso contribui bastante pra como posso dizer? Qual é a palavra, gente? Para a interação deles com a aula em si, sabe? Essa questão de eles ficarem mais à vontade, entendeu? Eu acho que eu resumiria o ambiente do Serag bem harmônico, porque não era o que eu esperava, sendo bem sincero, porque as histórias de minha mãe. Eu cresci aqui em Castelo Branco, meu pai estudou aqui em Castelo Branco, e ela falava, não, você não vai estudar lá não, lá só tem baderneiro, lá é caótico. E tipo, eu acreditava porque meu pai é uma pessoa bem caótica, então eu ia pisar aqui, eu ia estudar aqui, minha mãe não deixou, porque meu pai queria me matricular aqui, minha mãe não deixou, aí eu fui pro Edivaldo. Mas quando eu soube que o Serag estava na lista, e eu falei, nossa, talvez eu atue como professor no colégio onde meu pai estudou. E é um colégio de bairro, um bairro onde eu nasci. Então, eu escolhi vir para cá e, como eu comentei, é um ambiente harmônico e eu agradeço muito a isso, tanto aos professores que são muito, muito maravilhosos e os alunos que são ótimos também. Eu sou uma pessoa que tem um problema de comunicação, tenho problema de ansiedade e eu fico nervoso com pessoas e várias pessoas
em geral, só que como o colégio, os alunos em si são bem, como eu posso dizer, receptivos, calorosos, eu me senti bem. Em nenhum momento eu travei no meio da aula, não travei falando com eles. Eu me senti à vontade. Então, Rafa comentou que eles estão começando a mais pegar intimidade com a gente. E eu também tenho uma pessoa que precisa ter intimidade com eles. E é um negócio que eu não esperava que seria tão fácil. Qual conselho vocês dariam para alguém que gostaria de estudar na UFBA? Coisas básicas, tipo, não deixem de fazer o Enem, estudem e, nossa, vão de coração aberto, sabe? É difícil entrar na universidade, é difícil permanecer na universidade, mas não só na UFBA, em todas as universidades do país. Mas é uma experiência absurdamente gratificante. A UFBA dá oportunidade de você interagir com pessoas de lugares muito diferentes, pessoas muito diferentes em suas particularidades. Abre a sua cabeça, assim, sabe? Muda o jeito que você vê, que você vive, que você interage com as pessoas, que você entende as pessoas, o jeito que você pensa. Então, meu conselho é entrem, vocês duas entrem. Vejam, vocês ainda têm muito tempo para pensar no que vocês querem cursar. Não deixem de sonhar com a universidade, que se não for a UFBA, outra. Mas não deixem de sonhar com isso, estudem e, como eu disse, vão de coração aberto, que vai ser com certeza uma experiência maravilhosa. Como a Liza disse, o básico, mas eu acrescento, se organizem, porque não deixem para estudar nem no último ano, não deixem passar os assuntos que a professora acaba passando logo no fundamental. Os que os professores estão passando aqui, tanto no fundamental no ensino médio, vão cair na prova. Então, quanto mais tempo vocês... Não para pegar um livro e ficar tipo, não, eu vou memorizar isso daqui. Seja natural, tenta entender o assunto, tenta imaginar o assunto em situações diferentes, situações diversas, que você vai conseguindo absorver mais esse conhecimento, porque a prova do Enem não é fácil, é um negócio que ataca muito a ansiedade, é um negócio que, para alguém que recebia muitas pressões dos familiares, dos pais, você acaba levando isso até depois que você entra na faculdade. Só que vale a pena. Principalmente entrar em universidade pública. Eu já estudei na FTC, antes de entrar na UXAL. Eu terminei a faculdade com 17 anos, fui para a FTC, fui para a UXAL. Não gostei nem um pouco São pessoas muito diferentes, é um convívio diferente, as matérias são ensinadas de forma diferente, a demanda é diferente. Então, quando eu entrei na Universidade Federal, eu recebi um baque de tipo, caramba, isso aqui é incrível. Eu quero viver na universidade, eu quero morar aqui. A primeira coisa que eu falei com minha mãe minha mãe, vamos se mudar para lá do lado. Eu quero morar do lado da universidade, eu quero morar lá, tem almoço, tem janta. Então, tipo, entrem na universidade, se esforcem, vocês têm potencial para isso. Olha, sobre conselhos para conseguir ingressar, eu acho que eles já sintetizaram aí o que é o certo de se fazer, estudar, se organizar. Mas nesse lance de se estudar e organizar, uma coisa que eu recomendo muito cuidem da saúde mental. Cuidem pra caramba, porque experiência própria. Quando eu fazia Enem, estudava para vestibular, a gente tem aquela tendência de achar que, nossa, a gente precisa estudar pra caramba, a gente precisa separar horas do nosso dia ali para estudar. E isso, em algum momento, vai ferrar com o seu psicológico. E isso pode afetar os seus resultados finais ali, entendeu? Então, vão de mente limpa, não caem nessa pressão de tem que estudar muito. Estudem, mas estudem de maneira leve, etc. E, graças a Deus, vocês vão passar e já passando, entrando ali dentro da universidade, o que eu aconselho é mergulhar no mundinho da Universidade Federal. Aproveitar o que ela tem para te proporcionar. Uma amiga minha, ela era professora minha de letras em inglês. Ela me deu esse conselho antes de eu ingressar na UFBA,
que é aproveitar tudo, desde bolsas, auxílios, porque isso ajuda muito a gente se manter na Universidade Federal. Infelizmente, tem estudantes que ingressam na universidade e eles não conseguem finalizar o curso porque passam ali por perrengue, dificuldade financeira, ou até mesmo dificuldades emocionais. E a UFBA, não só a UFBA, mas todas as universidades federais, elas têm esses auxílios que vão amparar o estudante ali, desde auxílio financeiro, até mesmo psicológico, relacionado a outras questões de saúde. Então, a gente tem que aprender a explorar o mundo da Universidade Federal, sabe, e o que ela tem a proporcionar. Então, é esse conselho que eu dou. Uma coisa também que eu digo a vocês, gente, o Enem não é o fim do mundo não, tá? É porque Rafael falou sobre saúde mental e a gente fica afobado, parece que o mundo vai acabar hoje. Se eu não estudar todo o conteúdo do ensino médio agora, o mundo vai acabar. Não é assim. Eu não passei de primeira na universidade, não foi de primeira que eu passei na UFBA. E eu tentei de novo. Existem muitas questões ali que às vezes impedem que você faça certas coisas, tome certas decisões, mas o mundo não vai acabar se vocês não passarem de primeira. Eu sentia que eu ia ficar para trás se eu não conseguisse terminar sair do ensino médio e ir direto para a faculdade. E é até bom, Laísa, mencionar isso, porque eu, por exemplo, eu não passei de primeira no Enem. Eu fiz o Enem, acho, umas 3 vezes, mais ou menos. Eu confesso que na primeira vez foi meio de desleixo, sabe? Eu fiz lá para fazer. Não recomendo. Hoje, eu como um estudante universitário, às vezes eu paro, penso, olho para trás, nossa, eu poderia ter estudado mais naquela época, ter valorizado mais e com mais interesse naquela primeira vez. Mas é aquela história, né? Não adianta chorar o leite derramado. Mas eu fiz 3 vezes. Aí na segunda vez eu já fiz estudando, empenhei ali, não passei de primeira. Para mim foi o fim do mundo. Ah, meu Deus do céu, não vou passar, nunca vou entrar na universidade. E olha eu aqui dentro hoje. Então essas coisas acontecem, é normal você não passar de primeira. Pensa pelo lado positivo. Você não passou de primeira, mas aquilo ali agregou uma bagagem de conhecimento a você, que da próxima vez vai ser muito mais fácil para estudar, vai ser muito mais dinâmico, entendeu? Então é isso, gente. Professora Luciana, qual mensagem você gostaria de deixar para os alunos do Gouveia? Eu desejo que os alunos do Gouveia, eles sonhem. Eles estabeleçam sonhos, alguns desses que sejam possíveis aos seus olhos agora e outros que sejam impossíveis na realidade atual. E que para atingirem esses sonhos, eles utilizem o conhecimento, né, para que chegue aos objetivos. Então, que eles tracem objetivos, que eles almejem bens e que tudo isso seja conquistado mediante ao conhecimento que eles possam adquirir, que eles venham adquirir aqui na escola. Os professores estão todos aqui dispostos a ajudá-los nesse caminho, né? Às vezes o caminho é difícil, né? É árduo, aparecem empecilhos, obstáculos, dificuldades, mas que eles persistam, né? Quando tiver difícil, que pare, que descanse, que respire e que retome essa caminhada rumo ao sucesso. Muito obrigada, professora Luciana, Laísa, Andy e Rafael, por terem participado dessa entrevista. Obrigada por assistirem o primeiro episódio do Gouveia Cast e aguardem os próximos episódios. Aê!